John Arias, que pode estrear pelo Palmeiras, adivinha contra quem? Quero falar também sobre o Palmeiras de olho em um goleiro que atua no futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que John Arias, por ironia do destino, o meio atacante colombiano pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras justamente contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, e disputa contra o Guarani no próximo final de semana, no domingo, a última rodada da fase de grupos do Paulista. Não dá para imaginar o Arias jogando em nenhuma dessas partidas, ele é aguardado no final de semana ou no início da próxima semana. E a partir daí o jogo seguinte ao do Palmeiras é justamente contra o Fluminense. Partida marcada para 25 de fevereiro e válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Arias havia deixado o Flu prometendo que se voltasse ao Brasil, jogaria no Fluminense, que ele não atuaria em outro clube. Isso, inclusive, repercutiu muito mal entre torcedores tricolores nas redes sociais nos últimos dias. Não bastasse isso, e o Fluminense ainda tentou contratá-lo. Depois que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton preferiu negociar com o Palmeiras por conta da diferença de 5 milhões de euros. O que você imagina para essa estreia de John Arias com a camisa verde justamente contra o Flu? Se a lei do ex valer, vai dar para dizer que o torcedor do Fluminense vai ter ainda mais raiva do colombiano. Já pensou estrear marcando gol contra o seu ex-time? Enfim, use o espaço para comentário e já faça a sua projeção para essa partida, beleza? Depois da saída do Everton, que foi para o Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista, a ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel, goleiro titular absoluto, que fez boa atuação na vitória contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Curitiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que Igor Júlio, atleta brasileiro que atua no futebol inglês e até toparia se mudar para o Palmeiras, ainda não teve proposta. Ele foi sondado pelo Verdão, pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, tem jogado pouco. A única exigência do Igor Júlio é de que se fosse para voltar ao Brasil, que ele viesse numa transferência em definitivo. O novo empréstimo está meio que descartado por ele e por seu clube. O Palmeiras, antes de avançar com o Igor Júlio, quer esgotar as negociações por Nino, que pertence ao Zenit. A saideira sobre o Verdão, Sorriso, atacante que quase foi negociado com o Banias dos Emirados Árabes Unidos, voltou ao Verdão. O negócio caiu e Abel Ferreira decidiu vê-lo ao longo dessa semana, quer entender se o Sorriso tem capacidade para ficar no elenco principal. Nino e mais 3 reforços irão para o Palmeiras, o que tem de verdade. Vitória, o Arias está contratado e pode fazer sua estreia, por ironia do destino, contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional e no domingo contra o Guarani. Como o Arias é esperado no final de semana, no mais tardar na segunda-feira, ele está fora desses dois jogos. E a próxima partida do Palmeiras, depois desses dois compromissos, é no dia 25 contra o Fluminense. Então tudo indica que o Arias vai ter a chance de estrear pelo Palmeiras justamente contra o seu ex-clube. Fiz esse preâmbulo para agora falar sobre reforços. O Nino é o grande sonho da diretoria do Palmeiras em relação à zaga. E o Palmeiras busca já há algum tempo a contratação de um defensor. O problema é que negociar com o Zenit tem sido muito complicado. Os caras vão e voltam, mudam de ideia. Tudo se encaminha para que o Nino não consiga sair nessa janela. A justificativa do Zenit é de que perder um dos seus principais líderes num campeonato super disputado como o russo, o Zenit de novo lutando contra o Krasnodar, havia perdido o título do ano passado e agora disputa ponto a ponto, não seria muito interessante. Então, o Palmeiras, em relação à zaga, ele está na dúvida entre deixar para tentar contratar um Nino na metade do ano ou desistir do Nino e tentar um outro jogador.
Há algumas possibilidades, mas nada muito avançado. O Nino que é o nome do sonho, tá? E eu acho difícil que o Palmeiras contrate mais 3 jogadores até 3 de março, quando a janela fecha por aqui. O Palmeiras tem que contratar um atacante urgente. No jogo contra o Corinthians ficou nítido, não tem um atacante reserva. Detalhe, né? O Bruno Rodrigues quase se transferiu para o Internacional, o negócio acabou melando porque o Inter não quer assumir 100% dos vencimentos, custo do Bruno Rodrigues algo na casa dos R$700 mil por mês. Na semana passada, o Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al-Ahly, do Al-Ittihad. Agora estou na dúvida se é Al-Ittihad ou Al-Ahly. Peraí. A proposta havia sido feita pelo Luigi, tá? E qual tem chance de o André vir para o Palmeiras no meio do ano? Não acredito nessa possibilidade. O André está num time rebaixado. O Wolverhampton vai cair. Mas, cara, o Palmeiras já gastou uma baita grana com Arias, e ainda vai gastar uma baita grana com o zagueiro. Não sei se vai gastar essa baita grana com o volante, mas não é informação, é só um puro palpite. O goleiro do Curitiba chegaria no Palmeiras para tirar a titularidade do Carlos Miguel. É isso que me faz imaginar que o Morisco não possa ser contratado pelo Palmeiras. Especularam que o Palmeiras está atrás de um goleiro, acho que faz sentido, mas o Palmeiras não confirma, tá? Mas o Morisco, para sair do Curitiba, ele precisa sair para um lugar onde ele vai jogar. Ele tem 22 anos de idade, enorme promessa, muito promissor, muita capacidade, enfim. Ele vai para o Palmeiras para ser reserva do Carlos Miguel? Enfim. O Diego Inácio tá perguntando o que é verdade e o que é fake sobre o Paulinho. Já disseram que nem volta a jogar. Cara, Diego, pelo amor de Deus, não caia nesse tipo de falácia. Tá? O Paulinho, inclusive, está treinando com bola. E o Paulinho, ele volta aos gramados a partir de março, tá bom? O que as pessoas não sabem explicar pra vocês, o que as pessoas falam de abobrinha por aí e que pagam, né, de sabe tudo, de sabichonas e não sabem nada, é o seguinte. O Paulinho, a partir dessa volta em março, ele de novo vai ter um retorno gradativo aos gramados. O que é um retorno gradativo aos gramados? Vai entrar... Não queimar a largada, né? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos? 25 minutos? Ele vai ganhar a minutagem ao longo dos jogos com todo o cuidado do mundo. Tá? Não vai ser nada acelerado que possa tirar do jogador a estabilidade física e, obviamente, a estabilidade técnica, né? Que ele vai precisar do ritmo de jogo atrelado à preparação física. Então, o ideal do Paulinho, talvez a gente veja daqui a alguns meses, daqui a 3, 4 meses, o que é normal. No caso do Nino, já que o assunto aqui é o seguinte, tá? O Palmeiras jogou a toalha pelo Nino, porque ele quer um zagueiro para ontem, porque o Zenit quer terminar pelo menos o primeiro semestre, tem a Copa da Rússia rolando, e eles querem tentar... E o Campeonato Russo mesmo. O Campeonato Russo começa agora. Ele é vice-líder, o Krasnodar tá 3 pontos à frente e tal. Sim, então. E aí eles querem, obviamente, terminar as competições. E o Zenit quer que o jogador fique até pelo menos a próxima janela de transferências. Não abre mão. E o outro ponto importante foi: o Fluminense tomou a frente da negociação com o staff do jogador, porque o Nino estava entre Palmeiras e Fluminense, e fez assim: olha, quem conseguiu o aval, eu tô tranquilo. E o Fluminense conseguiu, depois, obviamente, também muito da história do John Arias, que já vem da semana passada para cá, acelerar uma condição de que depois da Copa do Mundo, você volta para cá. O Fluminense não quer perder essa, ainda mais pro Palmeiras. Exato. Duas não vai. Entendeu? Até porque os valores são bem menores, né? Sim, são bem menores. No ano passado, a gente já trouxe a informação aqui que o Fluminense tinha conversado com o Nino e pego essa garantia. Só que o Zenit ficou pé da vida, porque o Fluminense não foi conversar com o Zenit. E foi conversar com o Nino. E o Palmeiras foi com o Zenit. E aí, por isso que o Zenit começou a travar a história e se encheram o saco, porque ninguém
entrava em consenso com ninguém, falou, quer saber, agora não quero mais vender, agora só no meio do ano. Então, a informação é de que o staff do Palmeiras agora tem 2 obstáculos. O obstáculo do Nino, que teria dado a garantia mesmo para o Fluminense. E a gente ouviu no Viva Voz. O Nino nos deu a palavra que depois da Copa do Mundo joga aqui. E depois da Copa do Mundo essa liberação sairá do Zenit. E nós temos a grana para cobrir. Então, com esses 2 obstáculos, o Palmeiras passa definitivamente agora a sentar e entender o leque de outras opções. E isso eu tinha recebido ontem, inclusive de um amigo intermediário de jogador, que também a empresa da qual ele trabalha foi consultada pelo Palmeiras para saber se tem zagueiros a oferecer no clube. Portanto, Vic Pinheiro e amigos, estamos em 10 de fevereiro e não se tem um plano B no Palmeiras. Olha que maravilha, olha que delícia de informação para você aí do outro lado. O Palmeiras tem uma pessoa, gente, eu acordo 4h30 da manhã, eu trabalho CLT, eu venho, trabalho aqui. Tem uma pessoa no Palmeiras, ou 2, ou 3, ou 4, que acorda provavelmente no horário comercial e é o dia inteiro só para achar jogadores para indicação de contratação. A gente tá falando algo superficial aqui que não é de fato o nosso trabalho. Tem uma pessoa específica só para isso, que trabalha 8, 9, 10 horas por dia só para minar o mercado, para procurar no mercado um bom zagueiro e indicar. Então não é possível que nesse universo, no planeta Terra, só exista um Nino pro Palmeiras ficar correndo atrás. Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo aqui. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da família aqui no canal, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, que é muito importante, você não vai ficar de fora de nada com o sininho ativado. Deixe a sua opinião aí no espaço de comentário do canal, muito importante a participação de vocês. O canal tende a crescer cada vez mais sempre que vocês participam, deixa o like e também ajuda compartilhando o vídeo com os amigos, tá bom? Eu agradeço demais aí pela força de vocês, tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!